Let's just ask God's guidance again. Vamos pedir a orientação de Deus mais uma vez. Father, as we look into your word Pai, à medida que abrimos a Tua palavra and we consider what is called Christian psychology, e o que nós queremos considerar nessa noite é aquilo que é chamado de psicologia cristã, and insult to Jesus Christ, que é um insulto a Jesus Cristo, I ask that you will help each one to open their hearts and minds, eu peço que Tu ajudes a cada um aqui presente, que abra seu coração, a sua mente, not to be offended, que não se sinta ofendido, just to accept what the Word of God says. mas que aceite com tranquilidade o que diz a palavra de Deus. We ask this in Jesus' name. Pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amen. Okay, first thing I will say about Christian psychology. Primeira coisa que eu tenho a dizer sobre a chamada psicologia cristã. There is no such thing. Não existe. You say, what planet did you just come from? E alguém pode dizer, de que planeta o senhor veio? Why, we have books by Christian psychologists. Nós temos livros e mais livros escritos por psicólogos cristãos. They have websites. Eles têm They have sites na internet, organizations. organizações. They're the most popular speakers at conferences. São os palestrantes mais populares em conferências hoje em dia. Everybody talks about Christian psychology. Todo mundo fala em psicologia cristã. How can you say there's no such thing? Como é que você pode dizer que isso não existe? Very simple. Muito simples. Now, I don't know about your country, Eu não sei com respeito ao seu país, but I can tell you about the United States, mas quanto aos Estados Unidos eu posso falar para maybe a vocês. little bit about Europe. Quem sabe um pouquinho sobre a Europa também. You go in any university library in the United States, Se você entrar em qualquer biblioteca de uma universidade americana, probably the same in Brazil, o mesmo provavelmente acontece no Brasil. certainly in France and Germany and so forth. Com certeza na França, na Alemanha e outros países. Take every book on psychology off of the shelf. E se você remover das prateleiras todo livro de psicologia, Look in the index. você olhar no índice, Try to find a listing for Christian psychology. procure achar uma listagem de livros, de artigos sob o título Psicologia Cristã. You'll find several hundred psychologies. Vocês vão encontrar centenas de psicologias diferentes. Freudian, Jungian, Rogerian, humanistic, we can name a lot. Humanística, rogeriana, freudiana, etc. Not one listing for Christian psychology. Mas você não vai encontrar uma menção sequer de Why? psicologia cristã. Por quê? There is no Christian who's the founder of a school of psychology known as Christian psychology. Não existe um psicólogo, um cristão, que é fundador de uma escola de psicologia que possa se chamar de psicologia cristã. See, Freud is the founder of Freudian psychology. Freud é o fundador da psicologia freudiana. Carl Jung, the founder of Jungian psychology. Então, o Carl Jung é o fundador da psicologia de Jung. B.F. Skinner, behavioristic psychology. A Skinner, da psicologia behaviorista. And we could go on and on. E assim por diante. They're either named after the man who founded them or after his theories. Ou as psicologias recebem o nome do autor ou das suas teorias. Now, I will ask you, Então eu pergunto para você, what Christian was the founder of Christian psychology? que cristão foi o fundador da psicologia cristã? When did Christian psychology begin? Quando é que a psicologia cristã nasceu? There's no Christian who's the founder of Christian psychology. Não existe nenhum cristão que seja fundador da psicologia cristã. Let me quote a couple of leading Christian psychologists. Eu vou citar para vocês uma série de psicólogos cristãos, assim chamados cristãos, que são eminentes. They were speaking at a large conference of Christian psychologists. Estavam falando numa conferência de psicologia chamada cristã. They said, we're often asked if we're Christian psychologists. Nos perguntam frequentemente se somos psicólogos cristãos. We find it difficult to answer. E é difícil para nós respondermos essa pergunta. We don't know what this question means. Não sabemos o que essa pergunta significa. We are Christians who are psychologists, Somos cristãos que somos psicólogos, but there is no acceptable Christian psychology mas não existe uma psicologia cristã aceitável that is markedly different from non-Christian que psychology. seja completamente diferente da psicologia não cristã. Don't believe me?
Não creiam no que eu estou falando. Take it from these experts. Recebam o que esses experts dizem. There were hundreds of Christian psychologists, so-called, in the audience. Havia centenas dos assim chamados psicólogos cristãos naquele auditório. Not one of them disagreed. Nenhum deles discordou dos So, palestrantes. what is Christian psychology? O que é psicologia cristã? It's Christians São who cristãos are practicing psychology. que estão praticando a psicologia. What psychology are they practicing? Que psicologia eles estão praticando? Freudiana, Freudiana, Jungian, Rogerian, Rogeriana, the same psychology as the non-Christians. a mesma psicologia dos não cristãos. Now, to charge a fee for, psychological or Christian psychological counseling, to charge a fee. Cobrar por um aconselhamento psicológico cristão, You have to have a license. você precisa ter uma licença de psicólogo clínico. How do you get a license? Como é que você obtém essa licença Well, de you have psicólogo to clínico? take certain courses in university. Você precisa cursar certas matérias na universidade. You have to get a degree. Você precisa obter seu diploma. And then you have to get a license. E aí você tem que obter a sua lição para clinicar. I imagine it's that way here, isn't it? Imagino que seja da mesma forma aqui no Brasil. Yeah. Well, what courses do you take? Que cursos você faz? Well, let me quote James Dobson. Eu vou citar James Dobson. You can't say there's no Christian psychologist. James Dobson is the most famous one. O senhor não pode dizer que não existe psicologia cristã. James Dobson é o mais famoso psicólogo cristão. I will quote from his Focus on the Family magazine. Eu vou citar o que ele diz na sua revista chamada Foco na Família. He said, Christian psychology is a worthy profession for any young person to go into. Ele diz: a psicologia cristã é uma profissão digna para qualquer jovem correr atrás. Listen carefully. Agora preste bem atenção. I'm quoting him verbatim. Eu estou citando ipsis literis, palavra por palavra. Provided that their faith is strong enough to withstand the humanism to which they will be exposed. Desde que eles tenham uma fé suficientemente forte para resistir ao humanismo a que serão expostos. Oh, we have to learn psychology from humanists? Nós temos que aprender psicologia de humanistas? Oh, we want to become psychologists so we can counsel from the Bible? Nós precisamos aprender psicologia para poder aconselhar na Bíblia? No, you're not going to counsel from the Bible. Não, você não vai aconselhar a partir da Not Bíblia. very much. Não muito. You went through a lot of school. You got a degree. Você passou por muito estudo, você recebeu o seu diploma. You took the same courses as non-Christians. Você tomou os mesmos cursos, fez as mesmas matérias que não cristãos. You had to pass the same exams as non-Christian psychologists and psychiatrists. Você teve que passar as mesmas provas, os mesmos exames que psicólogos e psiquiatras não cristãos passaram. You got the same license. Você obteve a mesma licença para clinicar. Now, listen carefully. Ouça cuidadosamente. No one ever got a license from any government to practice Christian psychology. Ninguém jamais obteve licença de qualquer governo no mundo para praticar psicologia cristã. No. What have they done? O que é que eles fizeram? Oh, they've taken secular psychology, Pegaram a psicologia secular, whatever kind, humanistic or you can name it, seja de que linha for, humanista ou qualquer uma delas, and they've tried to dress it up in some biblical language, e procuraram vesti-la, adorná-la com alguns versículos bíblicos. and then call it Christian E psychology. chamaram isso de psicologia cristã. Now wait a minute. Espera um pouquinho. Psychology was invented by atheists, A psicologia foi inventada por ateus. every last one. Cada um deles. I can name them. Eu posso dar os nomes. You know them, Freud, Você os conhece, Jung, Freud, Rogers, Jung, and so Rogers, forth. I Skinner. can tell you about these men. Eu posso contar acerca desses homens. Well, Thomas Szasz, a Jewish psychiatrist, Thomas Szasz, um psiquiatra judeu, he has a right to talk about Freud, the Jew. ele tem direito de falar sobre Freud, que também era judeu. He says Freud's main objective in life was revenge against Christianity. Ele diz: o principal objetivo de Freud na vida era vingar-se do cristianismo. It is anti-Christian.
é anticristão o que ele Does escreve. not come from the Bible. Não vem da Bíblia. Look, I'll ask you a simple question. Eu faço uma pergunta muito simples para você. In 1900 years of Christians studying this book on their knees, Em 1900 anos de cristãos estudando este livro nos seus joelhos, did anyone ever find Christian psychology in here? alguém encontrou psicologia cristã aqui dentro? No. Não. It's atheistic. A psicologia é ateia. It's founded by God haters. Ela foi fundada por homens que odeiam a Deus, Hate Jesus Christ. odeiam a Jesus Cristo. I could tell you a lot about them. Eu posso falar muito a respeito desses homens. Probably the most popular psychologist among Christians today Quem sabe o psicólogo mais popular entre os cristãos hoje em dia was Carl Jung. tenha sido Carl Jung. He said his mother was a loving person during the day and like an animal at night. Ele disse que a mãe dele durante o dia era uma pessoa amável, mas de noite virava uma fera. His mother always kept 2 spare beds for ghosts to live in. A mãe dele sempre mantinha 2 camas extras em casa, preparadas para que fantasmas viessem ocupá-las à noite. As a teenage girl, Como adolescente, she kept the spirits at bay while her father, Jung's grandfather, could write out his Sunday morning sermon because he was a Protestant minister. she kept them away. Kept Ok. the spirits away. Ela mantinha os espíritos afastados enquanto o pai dela, que era um pregador protestante, escrevia os seus sermões. Jung's thesis for his MD degree A tese dele para se tornar médico it was written about communication with spirits. foi escrita através de comunicação de espíritos, They were involved in seances. envolvido em tudo quanto é tipo de revelação mediúnica. He had several spirit guides. Ele tinha vários espíritos guia. The most famous is Philemon the demon, I call him. O mais famoso é Filemon, o demônio. Carl Jung says he was as real to me as a person. E Jung diz assim, ele era tão real para mim quanto qualquer pessoa. We walked up and down the garden together, arm in arm. Nós caminhávamos de mãos dadas no jardim. Many of my theories came from Philemon. Muitas das minhas teorias vieram de Filemon. Carl Jung said on one occasion, Ele disse que em certa ocasião, just a host of ghosts filled my home there near Zurich. ele diz, uma hoste de fantasmas preencheram a minha casa de uma só vez. They were the spirits of dead crusaders who died defending Jerusalem. Eram os espíritos de cruzados que morreram na Idade Média defendendo Jerusalém. They were with him 3 days and 3 nights. Eles estiveram comigo durante 3 dias e 3 noites. Why did they come? Por que eles vieram? Because they were disappointed with Christianity. It had failed them. Porque eles estavam desapontados com o cristianismo. O cristianismo havia decepcionado a eles. And they wanted Carl Jung to take up their cause. Eles queriam que Carl Jung defendesse a sua causa. Under their assignment, E sob, digamos assim, o mandato deles, he wrote his major work, ele escreveu a sua principal obra. Septem Sermon ad Mortuum, Esse é o nome. the 7 sermons to the dead. As 7 sermões aos mortos. He believed that he was the pastor of dead spirits. Ele cria que ele era pastor de espíritos mortos. He traveled with them. Ele viajava com eles. This is where most of his theories came from. É daí que vieram a maioria das teorias dele. And I won't go down the list. Visualization came from Carl Jung. Visualização veio de Carl Jung. Oh, yeah, but the unconscious and he went beyond Freud on the unconscious. Ele foi além de Freud quanto ao inconsciente. Carl Rogers. Carl Rogers é outro. You heard about him? Já ouviram falar nele? I think you know about Carl Rogers. Eu creio que vocês ouviram falar assim. He's one of the founders of selfist psychology. Ele é um dos fundadores da psicologia, digamos assim, egocêntrica. His wife was dying. His wife was dying Okay, on her deathbed. a esposa estava no seu leito de morte. Well, Carl Rogers said, you must be true to yourself.
E ele disse para ela: você tem que ser verdadeira consigo mesma. So he abandoned his dying wife for another woman. Ele dizia: você tem que ser verdadeiro consigo mesmo. Então ele abandonou a sua esposa no leito de morte para ir viver com outra mulher. Even Carl Rogers had a guilty conscience. Até mesmo Carl Rogers tinha uma consciência pesada. He knew that wasn't right. Ele sabia que isso não era certo. How did he get delivered from his guilt? Como é que ele se libertou da sua culpa? He went to a seance. Communication Ok, with the dead. ele foi para sessões espíritas. And there the medium made contact with the spirit of his dead wife. E ali o médium fez contato com o espírito da sua mulher que havia falecido. And she said, "Oh, Carl, that's okay. I understand." Então ela disse para ele: Carl, está ok, eu entendo o que você fez, não se preocupe. What a relief to this great psychiatrist. Que alívio para esse grande psiquiatra. I can go on, but we don't have time. Eu poderia citar outras situações como essa, mas o tempo não permite. These are the founders of psychology. Esses são os fundadores da psicologia. Well, now how did it become Christian? Como é que isso tudo se tornou cristão? That's a good question. Boa pergunta. Okay, well, I'm going to shock you. Eu vou chocá-los um pouquinho. We talked a little bit this morning Nesta manhã falamos um pouco about Norman Vincent Peale, remember? sobre Norman Vincent Peale. Vocês se lembram disso? Norman Vincent Peale is a heretic. Norman Vincent Peale é um herege. Remember I said on international television, Vocês se recordam que num programa de rede nacional, he said you don't have to be born again. ele disse: você não precisa nascer de novo. I found eternal peace in a Shinto shrine. Eu descobri a paz eterna numa capela shintoísta. There are many ways to God. Jesus is just one of them. Há muitos caminhos para Deus, Jesus é apenas um deles. I'll give you some of his other heresies. Eu vou citar algumas das outras heresias dele. The world you live in is mental, not physical. O mundo em que você vive é mental, ele não é físico. Change your thought, you change everything. Mude a sua forma de pensar, você muda tudo à sua volta. This is the power of positive thinking. Isso aqui é o poder do pensamento positivo, que é a tese dele. Oh, you can get anything you want with positive thinking. Você consegue obter qualquer coisa com pensamento positivo, ele diz. Norman Vincent Peale said, "Who is God? Ele diz: quem é Deus? Some theological being? Um ser teológico? God is energy. Não, Deus é energia. As you breathe God in, À medida que você inala Deus, you visualize His energy, você visualiza a sua energia, you will be re-energized. você será reenergizado. Oh, Norman Vincent Peale believed in prayer. Ele cria em oração, sim. He says prayer is a procedure by which spiritual power flows from God. Ele diz: a oração é um procedimento através do qual o poder espiritual flui de Deus, Releases forces and energy. libera forças e energias. One must learn step by step the formula. É preciso que aprendamos passo a passo a fórmula correta For opening the circuit and receiving this power. para abrirmos esse circuito e recebermos esse poder. This is Christian Science. Isso aqui é ciência It's cristã. not a personal God. Isso aqui não é um Deus pessoal, Some kind of a force out there. alguma força estranha existente por aí. You have to learn the techniques Você precisa aprender as to técnicas be able to get this force in you. para receber essas forças para dentro de você. There's just some of his heresies. Isso aqui são algumas das heresias dele. Remember, Billy Graham recommended his books. Você se lembra que Billy Graham recomenda os livros dele? Said no one has done more good for the Church of God, the kingdom of God, than Billy Graham. I'm sorry, than Norman Vincent Peale. E Billy Graham afirmou que ninguém havia feito mais benefício ao reino de Deus do que Norman Vincent Peale. Now, for you computer experts, Para vocês que são experts em informática, you don't have to be an expert. não é preciso ser expert. I'm quoting from Norman Vincent Peale's homepage. Eu estou citando da homepage do Norman Vincent Peale. It says, I'm telling you how it came into the church. Eu estou mostrando para vocês como é que isso entrou na igreja. This psychology by atheists
haters of God Como essa psicologia desses homens que odeiam a Deus came into the church entrou para dentro da igreja and became Christian e psychology. acabou se tornando a psicologia cristã. And the man who did that E o was homem que efetuou Norman isso Vincent Peale. é Norman Vincent Peale. Here, this is off of his homepage. Isso aqui vem da homepage dele. In 1937, Peale established a clinic with Freudian psychiatrist Dr. Smiley Blanton. Em 1937, o Norman Vincent Peale criou uma clínica com o psiquiatra freudiano Dr. Smiley Blanton In the basement of his church. no porão de sua igreja. And it says, oh, Blanton had a lot of extensive experience of being psychoanalyzed. E ele diz que Blanton trouxe para ele uma experiência extensa de ser psicoanalisado By Freud himself. pelo próprio Freud. Oh, that would qualify you. Isso qualifica, I né? could tell you plenty about Freud. Ele tem muito a dizer sobre Freud Freud. was a basket case. He was hopeless and helpless. Freud era o fim da picada, não tinha nada a oferecer para ninguém. He had more problems than you can imagine. Ele tinha mais problemas do que você pode sequer imaginar. You see, psychiatry has been called the only profession that creates the patients it claims to cure. A psiquiatria, a psicologia, mas especialmente a psiquiatria, é a única atividade que cria os pacientes que pretende curar. Let me tell you about psychologists and psychiatrists. Eu vou falar para você acerca de psiquiatria, de They psicologia. have the largest percentage of any profession of people who are under the care of psychiatrists. É a área de cuidado humano, digamos assim, que tem mais gente sob os seus cuidados do que qualquer outra no mundo, Who commit suicide, que cometem suicídio, who end up in mental hospital, que acabam em instituições who mentais, get divorced. que se divorciam. All of these problems, they lead every profession. Esses são os que estão à frente de qualquer outra profissão em termos de número de pessoas sob seu cuidado. And these are the experts people look to. E são para esses experts que as pessoas levantam os olhos com esperança. They can't even solve the problems that you come to them to solve. Eles não conseguem sequer resolver os problemas que você apresenta para eles. And Christian psychologists follow them. E aí os psicólogos cristãos seguem os passos dessas pessoas. Okay, so he established this clinic. Então ele estabeleceu essa tal clínica. It was described as having a theoretical base that was Jungian, Ela é descrita como tendo uma base teórica de Jung, with a strong evidence of neo and post-Freudianism. com evidência muito forte de neo e pós-freudianismo. It grew to more than 20 psychiatric doctors and psychologically trained ministers, quote unquote. Ela possuía mais de 20 médicos psiquiatras e ministros psicologicamente treinados, ministros pastores, eles estão querendo dizer. Now, Christian psychology is an attempt to merge Christianity with psychology. Psicologia cristã é uma tentativa para você fazer uma fusão de psicologia com cristianismo. This is from Peale's homepage. Eu repito, eu estou citando da homepage de Norman Vincent Peale. Indeed, Peale pioneered the merger of theology and psychology, which became known as Christian psychology. Sem sombra de dúvida, Norman Vincent Peale foi pioneiro nessa fusão entre teologia e psicologia, que acabou sendo conhecida como psicologia cristã. You want to know how this atheistic religion against God, we don't need God, we got ourselves, how did that become Christian? Você quer saber como é que essa religião ateia, que diz, eu não preciso de Deus, eu me viro sozinho, você quer saber como isso se tornou cristão? How did it get into the church? Como é que ela entrou na igreja? Well, Norman Vincent Peale brought it in. Foi Norman Vincent Peale que fez essa I've told you enough about him. passagem. Já disse bastante a respeito Now, dele. I'm quoting from the Baker, that's a big Christian publisher, Baker Encyclopedia of Psychology and Counseling. Eu estou citando aqui de uma enciclopédia muito famosa chamada
Enciclopédia de Psicologia e Aconselhamento de Baker. And it tells you that for 50 years, the evangelical church rejected this. E essa enciclopédia diz que durante 50 anos a igreja cristã resistiu a essa tentativa. The whole evangelical church said this is not right. A igreja evangélica cristã, ela dizia, isso aqui não pode ser certo. And then, bit by bit, they began to accept it. Mas aí, aos pouquinhos, começaram a ceder e começaram a aceitar. I thought you'd like to know where Christian psychology came from and how it got in the church. Então, isso é para que você saiba de onde vem essa psicologia chamada cristã e como entrou na igreja. I'm going to quote from a very interesting book. Quero fazer uma citação de um livro muito interessante. You know, the United States, I'm sure Brazil is much better. Eu tenho certeza que o Brasil é bem melhor do que isso aqui que eu vou citar. Mas os Estados Unidos, But in the United States, nobody is a criminal. ninguém é criminoso. Nobody does anything wrong. Ninguém faz nada de errado. Everybody is a victim. Todo mundo é vítima lá. Oh, my parents did it to me. Foram os meus pais que fizeram isso It's para mim. society. Foi a sociedade que me causou esse mal. It was the school. Foi a escola que me fez esse mal. We are the most psychologically, this is in the United States, psychologically analyzed, treated, medicated, and coddled of any society today or in history. Nós somos, isso aqui a respeito dos Estados Unidos, a sociedade mais psicologizada, analisada, tratada, medicada de que qualquer outra sociedade existente hoje em dia ou na história toda. It's not my fault. Não é minha culpa. It's their fault. A culpa é daquela pessoa ali. Ooh, sounds like Adam and Eve blaming one another, doesn't it? Parece Adão e Eva apontando o dedo um para o outro, não é mesmo? That's where it all began. Foi lá que começou. What did Jesus say? O que Jesus disse? Oh, society is going to mistreat you and abuse you. People will abuse you. I mean, you're going to have some terrible problems, but you'll need to go to a psychologist to get straightened out. Jesus disse, o mundo vai odiar vocês, vai maltratar vocês, vocês vão ser perseguidos pelo mundo, mas vai lá, consulta um psicólogo e resolve a parada. Never. Jesus não disse isso. Jamais. Jesus said, Jesus disse, out of the heart do coração proceed murders, adulteries, fornication. This is what defiles a man. procedem os adultérios, os assassinatos, a fornicação. Isso é o que contamina o homem. Obrigado. It's our fault, folks. A culpa é nossa. Now, Christian psychology A goes right along with psicologia, this. a psicologia cristã segue bem esses passos. It blames rebellious criminal behavior on everything except man's heart. Ela culpa esse comportamento rebelde, criminoso, ela põe a culpa em todas as coisas, menos no coração do homem. I'm going to quote from a book called Inside the Criminal Mind. Eu vou citar um livro que se chama Dentro de uma Mente Criminosa. You could get it from Amazon.com. Se você quiser obter esse livro, entra lá no Amazon.com e você compra. The authors are clinical psychologist Dr. Semno Os autores são os psicólogos clínicos Dr. Samenal and psychiatrist Dr. Samuel Yockelson. e o psiquiatra Samuel Yockelson. They were not Christians. Não são cristãos. They spent years getting to intimately know 200 criminals in prison. Eles passaram anos conhecendo intimamente 200 criminosos dentro das prisões, Talking with them, conversando com eles, trying to understand them. procurando entendê-los. They never met one who admitted it was his fault. Eles nunca encontraram um sequer que admitiu que a culpa era dele, Always somebody else's fault. sempre apontando o dedo para uma outra pessoa como culpada. Even on the way to commit a crime, oh, it's somebody else's fault. Mesmo a caminho de cometer um crime, a culpa é de outro. And this clinical psychologist and a psychiatrist, Então, esse psicólogo clínico e esse psiquiatra, they finally had to face the truth. eles finalmente tiveram que estar cara a cara com a verdade. They said everything they learned about the criminal mind in university from psychology
was wrong. Eles disseram que tudo que eles aprenderam durante o seu estudo universitário a respeito da mente criminosa estava redondamente errado. He says, the clinical psychologist says, O psicólogo clínico diz o seguinte: he says, I thought people who turned to crime were victims of psychological disorder or an oppressive social environment, ele diz, or both. eu pensei que pessoas que se voltassem para o crime eram vítimas de uma desordem psicológica ou de um ambiente social opressivo ou de ambos. For inner city youth, I saw crime as being an excusable reaction to grinding poverty, instability and despair in their lives. E para os crimes praticados nas partes pobres da cidade, eu vi o crime como uma reação justificável por causa da pobreza, da instabilidade, do desespero na vida dessas pessoas. He says, it was very reluctantly that I admitted the truth. Ele diz, foi com muita relutância que eu tive que admitir a verdade. I had to turn 180 degrees from what I'd learned in graduate school. Eu acabei voltando as costas, virando 180 graus, direção oposta àquilo que eu aprendi quando estava na faculdade. Now, you can be thankful the United States is ahead of you folks. Vocês têm que estar felizes de que os Estados Unidos está à frente de vocês. We're ahead of you in stupidity. Nós estamos à frente de vocês quanto à estupidez. We had a decision, for example, in the District of Columbia Courts, that's Washington, D.C., Nós tivemos uma decisão Court of Appeals. num tribunal do Distrito de Colômbia. It's a Court of Appeals, that's higher up. É uma instância superior. And it held that people could be ruled not guilty by reason of irresistible impulse. Então, essa corte, ela determinou que as pessoas poderiam ser não culpadas por motivos de impulso irresistível. I pulled out a shotgun and blew my wife away. Eu peguei uma espingarda e dei um tiro na minha esposa e liquidei a minha esposa. But my defense attorney says I had an irresistible impulse. Mas aí o meu advogado de defesa vai lá e diz que eu tive um impulso irresistível. Oh, it's not his fault. Não é culpa dele. Irresistible impulse. Foi um impulso irresistível. That's what psychology has done. É o que a psicologia tem feito. I will quote Thomas Szasz, Eu quero citar Thomas Szasz, a Jewish psychiatrist, one of the leading research psychiatrists in the world. um dos pesquisadores principais do mundo em termos de psiquiatria. He said, "You want to know what we psychiatrists have done? Ele diz, vocês querem saber o que nós psiquiatras temos feito? Listen to this carefully." Ouçam bem o que ele diz. He said, "We have turned the salvation of sinful souls into the cure of sick minds." Nós tornamos a salvação of sick souls. Sick mind, salvation of sinful souls, Okay. the cure of sick minds. Nós tornamos a salvação de almas pecaminosas em cura de mentes doentes. It's not my fault. A culpa não é minha. I got a cold the other day. Eu fiquei resfriado outro dia. Blowing my nose, and then what do you know? I caught a mental illness. E sabe, através desse resfriado, eu acabei pegando uma doença mental. I'm sorry, I'm going to offend some of you. Me desculpem se eu estou ofendendo alguns de vocês. This is one of the leading psychiatrists in the world. É um dos principais psiquiatras do mundo que diz One of isso. his books, this is the title of a book. Ouçam o título do livro dele. The Myth of Mental Illness. O mito da doença mental. Well, you say, but I know people have a mental illness. Aí você diz, mas eu conheço gente que tem doença mental. No, the mind is not physical. Não, a mente não é física. The brain can have some physical problem, O cérebro pode ter algum problema, but the mind can't have an illness. mas a mente não pode ter uma doença. It's a moral problem. É um problema moral. We've taught people to excuse themselves now. Nós vemos muitas pessoas tentando se desculpar. Well, some of you don't like that, but I won't push it any harder. Alguns de vocês talvez não gostem disso, eu não vou insistir. Listen to Moody Monthly magazine.
Ouçam o que vem da revista Moody, que é um periódico mensal. You know, I have been banned for more than 20 years from Moody Radio. Eu fui expulso da rádio Moody há mais de 20 anos. Why? Did they find that I taught heresy? Por quê? Porque eu ensinava heresias? Oh, they didn't like what I said about Christian psychology. Não, é que eles não gostavam do que eu dizia acerca da psicologia chamada cristã. That's why I'm not welcome on most Christian radio. É por isso que eu não sou bem-vindo na maior parte das rádios cristãs. Who pays for most Christian radio? Quem é que paga o horário das rádios cristãs? The advertisements from Christian psychologists. Justamente a propaganda de psicólogos cristãos. Oh, when I say the things on Christian radio, what I'm saying now, Quando eu digo na rádio cristã o que eu estou dizendo aqui agora, they lost their sponsors. eles perdem patrocínio. So you see, it's more important that we stay on radio than that we tell the truth. É mais importante nós ficarmos no rádio do que nós falarmos a verdade. Well, listen what Moody Monthly Magazine said a few years ago. Então vejam o que essa revista Moody Monthly disse há alguns anos atrás. They were talking about a young lady who had been supposedly in a satanic cult. Estavam se referindo a uma jovem senhora que supostamente pertencia a uma seita satânica. You had a lot of popular books written by those who supposedly had come out of satanic ritual abuse. Há muitos livros populares escritos por pessoas que saíram dessas seitas satânicas. I can tell you, almost, well, I wouldn't say 90%, 99% were frauds. E 99% desses livros escritos eram fraude. They had no memory of this. Eram fraudulentos, essas pessoas não têm memória disso ter ocorrido. Oh, but they had some psychological problems. Mas eles tinham alguns problemas psicológicos, So they digamos. got in the hands of a psychiatrist Então isso foi parar na mão de um psiquiatra, who hypnotized them, que hipnotizou a pessoa regressed them into the past. e a fez regredir ao passado. Oh, and out of the subconscious that Freud invented E agora o subconsciente que Freud inventou, came this memory, dele veio esta memória. being in a satanic cult. Eu estava numa seita satânica. The memory was created in therapy. Na verdade, a memória dessa pessoa foi criada em plena terapia. There are states in the United States, Há estados nos Estados Unidos hoje, California, Arizona, I can name them. Califórnia, Arizona, vários outros. They will not allow any testimony in court from someone who has been hypnotized with regards to this problem that they're dealing with. Eles não permitem, nesses estados, que alguém testemunhe num tribunal uma pessoa que já foi hipnotizada e está ligada ao caso. We have an organization in the United States. Nós temos uma organização nos Estados Unidos It's made up of fathers composta de pais, who and their wives and families who've gotten together. Homens e mulheres que se uniram, They became victims of false memory syndrome. que se tornaram vítimas da síndrome da memória falsa. A teenage daughter says, "My father sexually abused me." Uma jovem adolescente diz: meu pai abusou sexualmente de mim. Where did she find that out? Onde é que ela descobriu isso? In therapy. Na terapia. And fathers, husbands, have gone to prison E pais, maridos, foram parar atrás das grades on a false memory created in therapy. por causa de uma memória falsa criada dentro de uma sessão de terapia. Finally, some of these people began to fight back. Por fim, essas pessoas começaram a reagir a isso. They got some scientific research. Foram atrás de pesquisa He said, científica. here's one. I talked to one lady. She said, "My sister and I, from infancy, we slept in the same room, different beds, same room." E eu conversei com uma senhora assim, e ela disse: minha irmã e eu, desde pequenas, nós dormíamos no mesmo quarto. I know my sister was never sexually abused by my father. Eu sei que a minha irmã jamais foi abusada sexualmente pelo meu Oh, pai. yeah, but he went to prison Mas ele foi parar na cadeia. because she said a psychiatrist brought this memory out. Porque ela disse que um psiquiatra trouxe para fora essa memória dela. And some of these people are fighting back, Agora, algumas dessas pessoas que vão atrás das grades, elas estão revealing this as reagindo a fraud. e estão descobrindo que isso é fraudulento. The same kind of thing in Moody Monthly.
Mesma coisa na revista Moody Monthly. This memory was created. It took years of therapy to bring out these memories, they say. Essa memória foi criada, levou anos de terapia para trazer à tona essa memória. And Moody Monthly did a special article on this. Então o Moody Monthly fez um artigo especial sobre esse assunto. And listen to what they said. E ouçam o que eles disseram. It is imperative to get professional counseling. É imperativo fazer com que o aconselhamento profissional for those who are coming out of these satanic cults. Para pessoas que estão saindo dessas seitas satânicas. Listen to this. Ouçam. It would be harmful to expect them to rely totally on prayer and Bible study. Seria daninho esperar que eles dependessem, sobrevivessem totalmente de oração e estudo bíblico. Moody Monthly says, you can't just rely on prayer and Bible study. A revista Moody Monthly está dizendo, você não pode depender só de oração e estudo bíblico. You can't just rely on God and His Você não Word. pode depender de Deus e sua palavra apenas. You've got to get professional help. Você precisa de ajuda profissional. I can tell you about plenty of studies about that. Eu posso citar vários estudos feitos a respeito disso. We have checked the effectiveness of professional help against those who know nothing. Nós checamos a eficácia dessa chamada ajuda profissional em contraste com aqueles que nada conhecem. And they found out that the professionals were not helping these people. E eles descobriram que esses tais profissionais, na verdade, não estavam ajudando as pessoas. If you really love someone, you have a little common sense, Se você ama uma pessoa e tem um pouco de bom senso, and you knew the Bible, e você conhece a Bíblia, you could help them. você pode ajudar essa pessoa. But not the psychologists and Mas, psychiatrists. mas não os psicólogos e os It psiquiatras. made them worse. Eles acabam fazendo a coisa ficar pior. We had one test, for example. Por exemplo, um dos testes que fizemos. We matched professional licensed psychiatrists in the United States Nós cruzamos licenças profissionais de psiquiatras nos Estados Unidos against witch doctors from contra Cuba. Feiticeiros. Who do you think did the best job? O que essas dois tipos de pessoas fizeram? Quem é que vocês acham que se saiu melhor? They decided it was about the same. Eles decidiram que o índice era mais ou menos parelho. The only difference was the witch doctors charged less and released their patients sooner. A única diferença é que os feiticeiros, eles cobravam menos e eles liberavam seus pacientes um pouquinho mais rápido. But you can't just leave people to prayer and Bible study. Mas você não pode deixar as pessoas só à mercê de oração e estudo bíblico. You mean all they've got is God and His Word? Ou seja, tudo que você vai deixar essa pessoa é à mercê de Deus e da sua palavra. Well, that's all they had in Hebrews 11. É tudo que eles tinham, por exemplo, em Hebreus 11. They triumphed over things people today don't even ever face. Eles triunfaram sobre coisas que pessoas hoje em dia nem sequer de perto They triumphed enfrentam. by faith. Eles enfrentaram isso pela fé. So you see what Christian psychology has done. Então vocês veem o que a chamada psicologia cristã Done a lot of fez. bad things. Fez muita coisa ruim. But it has caused people to lose their confidence in God and His Word. Mas sobre todas as coisas fez com que as pessoas perdessem a confiança em Deus e em sua palavra. Oh, we've got to look to these licensed professionals. Nós temos que dar uma olhada para esses profissionais que são devidamente licenciados. Now, Alcoholics Anonymous. Alcoólatras Anônimos. I won't ask how many of you have been involved in that. Eu não vou perguntar para vocês quantos de vocês já tiveram envolvidos com I'm sure you have it in Brazil. Eu sei que vocês têm isso aqui no It's Brasil, all over America. porque está nos Estados Unidos, todo no mundo You inteiro. know where that came from? Sabe de onde veio isso? Bill Wilson. Bill Wilson. He was a drunk. Era um bêbado. And he went to Dr. Silkworth, a medical doctor. E ele foi procurar um médico. And Dr. Silkworth came up with a new idea. E esse Dr. Silkworth teve uma ideia nova. Oh, he said to Bill Wilson, you're not a drunk. Ele disse, Bill, você não é um bêbado. This is not a moral problem. Isso não é um problema moral. You have a disease. Você tem uma doença, Bill. Oh, a new disease was invented. Inventou uma nova doença naquele momento. They called it
alcoholism. Chamaram isso de alcoolismo. Oh, listen, I can quote you leading scientists from Harvard University, from Berkeley University. Eu posso citar para vocês cientistas que são top nessas universidades como Harvard e Berkeley. Now, don't get angry at me. Não fiquem bravos comigo, são eles que You dizem say, isso. well, I've been an alcoholic. Alcoholic. Quando alguém diz eu tenho sido um alcoólatra. Or I have an uncle or somebody in our family who's an alcoholic. Eu tenho um tio que é um alcoólatra, por It's exemplo. a disease. É uma doença. You never get over it. Não há como vencer isso. I give you, well, I can't do it because we're running out of time. Eu não posso fazer o que eu tensionava porque o nosso tempo está terminando. But I can quote you expert after expert after expert who say there is no such thing as a disease of alcoholism. Eu posso citar perito após perito após perito que vai dizer para você não existe uma doença chamada alcoolismo. It is a moral problem. É um problema moral. And I know people who've been delivered instantly E eu conheço pessoas que foram libertadas instantaneamente, by turning to the Lord. voltando-se para o Senhor. I can tell you, I could tell you many stories. Eu poderia citar muitas histórias. I'm thinking of a man who was talking to me after a meeting. Eu penso num homem que me procurou depois de uma reunião como esta. He said, I can't even remember how many psychiatric wards. Ele diz, eu não posso lembrar de quantas clínicas psiquiátricas eu já visitei. I get out of one and I'm back in another one. Eu saía de uma enfermaria de uma dessas e ia parar em outra. I think he said this went on for 12 years. Ele disse que durante 12 anos essa foi a vida dele. And then he said, one day, E aí ele disse, certo dia, I just said to myself, eu disse para mim mesmo. I've had enough of this nonsense. Ele disse, chega dessa tolice. And I just quit it all. E ele disse, eu desisti de tudo aquilo. And he was cured E foi curado. just by deciding to be done with it. Simplesmente decidindo que ele podia se libertar daquilo. Okay, now, Bill Wilson received his inspiration from the spirit world. Bill Wilson recebeu a sua inspiração do mundo espiritual. The 12-step program. Esse programa de 12 passos. And we can document that, but we don't have time. Poderíamos falar sobre isso, mas o tempo não permite. Now, there are thousands of churches who have the 12-step program. Há milhares de igrejas que adotam esse programa de 12 passos. And the one that has the most is Rick Warren's Celebrate Recovery. E o programa de igreja que mais usa isso é o programa do Rick Warren, que se chama Celebre a Recuperação. Não sei qual é a tradução em português. I have explained to him in writing. Eu expliquei isso por escrito para This ele. came Já. out of the spirit world. Eu disse, Rick, isso saiu do mundo espiritual, das trevas. No, he says it's biblical. Ele disse, não, isso é bíblico. Bill Wilson was a fine Christian. Bill Wilson era um cristão muito sério. No, Bill Wilson was not a Christian. He was into seances like Carl Jung. Não, ele não era cristão. Ele ia para sessões espíritas como Carl Jung. And he got the inspiration for the 12 steps by automatic writing. E ele recebeu essa inspiração para esses 12 passos através da psicografia. Well, they have Celebrate Recovery at Rick Warren's church. E na igreja de Rick Warren, então, eles têm esse programa chamado Celebrem a Recuperação. And they say, well, it has nothing to do with the 12-step program. E aí eles dizem, não tem nada a ver com esse programa de 12 passos dos Alcoólatras Anônimos. Well, it has 12 steps. Mas tem 12 passos. And they tell their groups that are involved in this, it's in 4,500 churches. Isso está em 4.500 igrejas na América do Norte. The small group meetings begin by quoting the 12 steps. Então, essas reuniões de grupos pequenos começam com a citação desses 12 passos. Oh, Rick Warren says, no, it came from the Beatitudes. Ele disse que esses 12 passos vieram das bem-aventuranças. Let me just quote you from some of the small groups. Eu vou citar alguns desses grupos pequenos. This is from the adult children of the chemically addicted group. Isso aqui é de Adult children of the chemically addicted group. é de crianças adultas do grupo de pessoas que estão quimicamente viciadas. So you don't just have Alcoholics Anonymous. Você não tem apenas alcoólatras You anônimos. got the children of alcoholics and so forth. Você tem filhos de alcoólatras, etc. This is what they tell these people.
eles disseram o seguinte: The solution is to become your own loving parent. a solução é você se tornar seu próprio pai ou mãe amoroso. Recover the child within you. Recobre a criança que existe dentro de você. Recupere a criança que existe dentro de Learn você. to accept and love yourself. Aprende a aceitar-se e a amar-se. That's psychology. That's Carl Jung. That's nonsense. Isso é Carl Jung, isso é psicologia. Isso não faz sentido. Here's the Codependency and Christian Living Group. Aqui nós temos um grupo que se chama Codependência e Viver Cristão. They say Jesus taught to love yourself. That's the foundation of loving others. Eles dizem, Jesus ensinou que nós temos que nos amar a nós mesmos e isso é o alicerce para amar os outros. No, that's not what the Bible teaches. Não, but we can't- não é bem we assim can't o que a Bíblia cover that. ensina. When Jesus says, "Love your neighbor as yourself," Quando Jesus disse, ame o seu próximo como a si mesmo, was Jesus saying, "Oh, we all hate ourselves"? Jesus estava dizendo com isso, nós odiamos a nós mesmos? That's a strange thing for Jesus to say. Seria uma coisa estranha para Jesus dizer. Love your neighbor like you hate yourself. Ame o seu próximo como você odeia a si mesmo. No, Jesus was saying, you love yourself too much. Jesus estava dizendo, você se ama demais. You take care of yourself. Você cuida de si mesmo. You feed yourself, clothe yourself, and so forth. Você se alimenta, se veste, etc. Now treat your neighbor like you treat yourself. Trate do seu próximo como você trata você mesmo. Jesus wasn't saying you got to learn to love yourself before you can love others. Jesus não estava dizendo, você precisa amar, aprender a amar a si mesmo, como He was- você ama He outro. was saying you love yourself too much. Ele estava dizendo, você se ama muito. Well, problems, problems, problems. Problemas e mais problemas. Christian psychology does not exist. Psicologia cristã não existe. It comes from the godless theories of atheists and anti-Christians. Ela procede de teorias ímpias de homens que eram ateus, que odiavam a Deus. Norman Vincent Peale brought it into the church. Foi Norman Vincent Peale que trouxe isso para dentro da igreja. Christians accepted it. E os cristãos acabaram engolindo isso. Why would they do that? What's their motive? Por que fizeram isso? Qual é a motivação deles? Well, I can tell you what the motive is. Eu posso dizer qual deve ter sido a motivação. Well, then I can be scientific. Aí eu posso ser científico. I can call myself doctor. Eu posso me chamar doutor. Oh, with evolution we missed it. Com a evolução nós acabamos saindo do prumo. We said evolution is not right. Nós dizemos que a evolução não está certa. And we've lost out in the academic world. E por dizermos isso, no mundo acadêmico nós nos tornamos inferiores. Now we can regain respect. Então agora nós podemos recobrar esse respeito que perdemos. We'll become scientific. Nós vamos nos tornar científicos, We'll finalmente. get our PhDs in psychology. Nós vamos tirar o nosso PhD em psicologia. Psychology is not scientific. Psicologia não é algo científico. That is a lie. Isso é uma mentira. In the United States, they did an extensive 3-year study. Nos Estados Unidos eles fizeram um estudo extenso durante 3 anos. 80 scholars 80 peritos from many disciplines. de várias disciplinas de universidades. They studied, is psychology a science? A pergunta feita era, a psicologia é uma ciência? 3 years of study. 3 anos de estudo. All 80 of them said, Todos os 80 peritos psychology disseram, is not a science. A And it psicologia cannot be a science. não é uma ciência e nem pode ser uma ciência. Oh, but we got a PhD. Mas nós temos um PhD. They call me doctor. Eles me chamam de doutor. And then they respect what I say. Eles respeitam o que eu digo. And you have thousands of pastors E há milhares de pastores in America. nos Estados Unidos. And I'm sure there are many here in E eu sei que há Brazil. muitos aqui no Brasil também, They've been told, you can't counsel people from the Bible. que ouviram a seguinte proposição: não há como você aconselhar pessoas a They've partir da got Bíblia, psychological problems. porque elas têm problemas psicológicos. Oh, you've got to get a degree. You got to go back to school. Você precisa voltar para a universidade e obter um grau em psicologia. Thousands of pastors have gone back to seminary.
Milhares de pastores têm voltado para os seminários to learn more from the Bible? para aprender mais da Bíblia. Wouldn't you think the Bible would tell you how to counsel biblically? Será que a Bíblia não sabe nos ensinar como aconselhar biblicamente? Oh, no, we've got to go to the atheists, the Não, humanists. nós temos que nos voltar para os ateus, eles é que sabem como fazer isso. We got a degree in psychology. Então, por isso, nós vamos atrás de um grau em psicologia. Then we'll be more effective in Aí counseling nós people. seremos mais eficazes no aconselhamento. I'm just telling you, it is a lie. Eu estou dizendo para você, isso é uma I can mentira. tell you of many lives been destroyed by this. Muitos foram destruídos por essa mentira. Many young people, young Christians, Muitos they jovens profess to be cristãos, Christians, went into this. muitos cristãos professos entraram nisso. Remember, James Dobson says you're going to have to learn it from humanists, Lembre-se que James Dobson disse: vocês vão ter que aprender de humanistas. and they turned totally away from God and His Word. E esses jovens cristãos acabaram se voltando Many do of them cristianismo, voltaram as costas para a fé em Cristo Became atheists. e se tornaram ateus. Why should we believe in Jesus? Por que nós temos que crer em Jesus? Oh, I know one of his names is Counselor, Eu sei que um dos nomes dele é but conselheiro, he didn't know anything about psychology. mas ele não entendia nada de How could he psicologia. counsel people? Como é que ele podia aconselhar pessoas? You know what? Sabe? We're going to go to the wisdom of the world. Vamos procurar a sabedoria do mundo. We're going to become friends of the world. Nós vamos nos tornar, afinal das contas, amigos do mundo. Jesus said, you become friends of the world, you're the enemy of God. Mas a Bíblia diz: se você se torna amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Oh, the Bible says the wisdom of this world is foolishness with God. A Bíblia diz que a sabedoria deste mundo é tolice diante de Deus. Yeah, but we're going to drink deeply of the cup of wisdom of Freud and Jung and Rogers. Mas nós vamos beber profundamente do cálice da sabedoria de Freud, Jung e Rogers. And we'll kind of dress it up in biblical language. E aí nós vamos adornar isso com um pouquinho de linguagem bíblica. And we'll call it Christian E psychology. nós vamos chamar isso de psicologia cristã. Then we'll have the best of both worlds. E aí nós vamos ter o melhor de dois mundos. We can be honored by the world of academia, with our PhDs. Nós poderemos ser reconhecidos pelo mundo acadêmico com o nosso PhD, And we can be honored by the e church. poderemos ser honrados pela igreja, por outro lado. Because now we have a scientific solution to their problems. Porque agora nós temos uma solução científica ao problema das Now, pessoas quando elas vêm nos If you procurar. don't remember anything else I say, remember this. Se vocês não se lembrarem de qualquer coisa que eu disse essa noite, lembrem-se pelo menos do seguinte: If Christian psychology has anything of any value to offer, se a psicologia chamada cristã tiver alguma coisa de qualquer valor para oferecer, then the church was without it for 1900 years. então a igreja ficou sem isso durante 1900 anos. How did they get along? Como é que eles se viraram sem isso? Oh, you read of the heroes of the faith in Hebrews 11. Olhe para os heróis da fé de Hebreus 11. Oh, what they suffered. O que eles sofreram? How could they bear it? Como é que eles conseguiram arcar com esse sofrimento? There's no psychology. Não havia psicologia para ajudá-los. Freud hadn't been born. Freud não tinha nascido. Oh, Norman Vincent Peale wasn't around. Norman Vincent Peale não estava por aí. James Dobson wasn't even here. James Dobson não era nem projeto. How could they get by? Como é que eles se viraram sem esses homens todos? Through faith in God and His Word. Através da fé em Deus e em sua palavra. If they did not need Christian psychology, you do not need it. Se eles não precisaram de psicologia cristã, você também não precisa. Father, I just pray. I know some people will be offended. Pai, eu quero orar porque eu sei que algumas pessoas podem se ressentir disso. I just ask that they will just think carefully Eu só peço que essas pessoas pensem what your word cuidadosamente says, que a and tua palavra diz. the truth that we presented very simply. E a verdade que apresentamos de forma bem And I simples. pray that many people would be delivered from this. E eu peço que muitas pessoas sejam libertadas disso. Been very destructive in the church. Isso tem sido muito destrutivo dentro da igreja. And we ask this in Jesus' name. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amen. Amém.